Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de ciências, a gente vai descobrir grandes coisas, fazer uma experiência também, vai ser muito legal. E a tia Cris falou com vocês na semana passada sobre a luz, e hoje eu vou falar sobre a luz e os objetos, na página 189, tá bom? É, Aí tá pedindo para você circular nessa cena os objetos que emitem luz, tá? Nós temos aí um casal sentado no sofá, tá assistindo, a menina está assistindo televisão, o rapaz está lendo, e nós temos aí alguns objetos que emitem luz para esse ambiente. O que que a gente pode circular aí de coisas que estão emitindo luz nesse ambiente? É a lâmpada, tá? Porque para ele ler, ele precisa enxergar. E aí, para ele ver o que ele está lendo, ele precisa de luz. Então, o que está iluminando aí para a leitura dele é essa lâmpada aí em cima. E a televisão, ela está emitindo luz ali naquele ambiente, tá? São dois objetos dessa figura. Então, o que nós vamos falar aí são de corpo luminoso e de corpo iluminado. O corpo luminoso, ele emite luz própria, como a televisão ligada, a lâmpada elétrica acesa ali em cima, tá? E o corpo iluminado é aquele que não emite luz própria, que é o sofá, o tapete, o livro, as pessoas que estão aí na cena, tá? Então, essa é a diferença do corpo luminoso e do corpo iluminado, tá? Vimos que o livro é um corpo iluminado. Como é possível lermos um livro se não emite luz? Então, o livro é um corpo iluminado que não emite luz. Como que é possível a pessoa ler um livro se ele não emite luz? Então, a gente enxerga esse corpo iluminado como o livro, porque eles refletem a luz proveniente do corpo luminoso. Ou seja, ele consegue fazer a leitura desse livro pela luz que está ali a luz elétrica que está ali naquele abajurzinho. Então, ele consegue ler por causa dessa luz, tá? A lâmpada ali é um exemplo. Na página 190, conseguimos enxergar os corpos iluminados em um ambiente quando eles recebem luz de um corpo luminoso. É o que aconteceu ali nessa figura. Na cena anterior, a pessoa consegue ler um livro porque ele está sendo iluminado, principalmente pela lâmpada elétrica acesa, tá? Então aí mostra como que os nossos olhos conseguem ler aquele livro através dessa luz, tá? Então aí tem um esqueminha de A, B e C. Então, o A tá bem no olho aí do rapaz. O B tá lá na figura, lá em cima, e o C tá ali atrás. Então, nós temos um feixe de luz, a retina e a pupila. Vamos entender um pouquinho melhor sobre isso. Letra A, que tá ali, ó, refletindo a luz. Parte da luz que atinge o livro é refletida e chega ao olho humano. B. A luz que chega ao olho humano atravessa a pupila e outras estruturas desse órgão e atinge a retina. C. Quando a luz atinge a retina, a pessoa enxerga o livro. Então, vamos ver melhor essa imagem que eu vou compartilhar com vocês, para a gente entender um pouquinho melhor sobre isso. Essa daqui é a imagem que eu destaquei aí para vocês e a gente vai entender um pouquinho. Então, vamos seguir a numeração, tá? Um exemplo aqui. A luz que chega aos olhos que atingem a córnea sofre, ó aqui, ó, tá vendo? Número 1, sofre um desvio e passa pela pupila. Olha aqui, ó, tá? A pupila aqui. Ela ultrapassa aqui. Em seguida, a luz passa pelo cristalino ou lente de olho. Cadê aqui, ó? Aqui é a lente, tá?
passa por aqui, sendo focalizada na retina. Olha a retina aqui atrás. Só você olhar aí no livro também tem a retina, tá? Que mostra. Na retina são gerados impulsos elétricos que são transmitidos ao cérebro pelo nervo óptico. Olha aqui o nervo óptico, tá? Tá aqui atrás. O cérebro interpreta os sinais e possibilita que enxerguemos a imagem de que estamos observando. Note que as imagens são focalizadas na retina de cabeça para baixo, invertida, tá, gente? Mas o cérebro inverte as imagens para a posição normal. Então, isso é só uma curiosidade para vocês entenderem como é que funciona, como é que essa imagem chega aos nossos olhos e transmite essa informação, tá bom? Só foi um exemplo para vocês entenderem melhor, tá? Continuando o nosso livro na página 190. Ao atingir um corpo iluminado, a luz pode atravessá-lo ou não. Isso depende do material e de que espessura de corpo. Vamos ver esse exemplo a seguir aí. Nós temos 3 exemplos. Nós temos o material opaco, o da primeira figura. Nós temos o material translúcido da segunda figura. E nós temos o transparente da terceira figura, tá? Então, a gente consegue perceber pela mão do rapaz, cada figura vai apresentando aí o apontador. Primeira figura, materiais que bloqueiam a passagem da luz que incidem sobre eles são chamados de opaco. Não conseguimos enxergar através dos materiais opacos, ou seja, aí nessa figura que está apresentando aí pra gente, tá mostrando só a parte do apontador e parte da mão do rapaz, tá? Ou seja, a gente não consegue ver. Segunda figura. Materiais que permitem a passagem da parte da luz que incide sobre eles são chamados de translúcidos. Ou seja, você consegue, aqui não conseguimos enxergar nitidamente através de materiais translúcidos. A gente consegue ver o material, mas a gente não enxerga nitidamente o material. Ele fica meio fosco, né? 3. Materiais que permitem a passagem da luz que incide sobre eles são chamados de transparentes. Conseguimos enxergar nitidamente através dos materiais transparentes. Então, aqui a gente já está conseguindo ver toda a imagem, tá? Eu vou passar um videozinho para vocês explicando sobre essa questão de enxergar, de ver através desses materiais opacos, translúcidos e transparentes, tá? Da luz, tá bom? Objetos transparentes, translúcidos e opacos. Você pode perceber que este recipiente é feito de aço. Você consegue ver o que há dentro dele? Aqui está outro recipiente, mas feito de vidro. Você consegue ver facilmente que este recipiente está preenchido com chocolates, o que faz com que possamos ver o conteúdo de certos recipientes, mas não de outros. Alguns de seus amigos utilizam óculos, não é? Quem olha através de lentes torna-se apto a ver as coisas ao seu redor, mesmo que tenha problemas de visão. Suponha que os vidros utilizados nos óculos fossem substituídos por papel. Seria possível ver através desse papel? Ah, ninguém conseguiria. Por que será que podemos ver através de certos materiais, mas não de outros? A explicação é simples. Vemos um objeto quando a luz refletida nele alcança nossos olhos. O vidro de que os óculos são feitos permite que a luz passe por ele. Essa luz, então, alcança nossos olhos. Esses materiais que permitem que a luz os atravesse são chamados de materiais transparentes. Porém, quando substituímos vidro por papel, já não é possível enxergar, porque o papel não permite que a luz o atravesse e alcance nossos olhos. Esses materiais que não permitem que a luz os atravesse são chamados de materiais opacos. Pegue um pedaço de papel e coloque sobre ele algumas gotas de óleo. Agora, tente olhar para uma fonte de luz através desse papel. O que você observa? Você consegue ver através dele, mas apenas parcialmente. Isso ocorre porque a luz é capaz de atravessar esse material apenas parcialmente. Esses materiais, através dos quais a luz consegue passar parcialmente, são chamados de materiais translúcidos. Coloque uma foto sobre a mesa.
Agora, mantenha um recipiente de vidro com água sobre a foto. Em seguida, olhe por cima do recipiente. Você consegue ver claramente a foto mantida abaixo do vidro, porque a água é um material transparente. Agora, coloque um recipiente de vidro preenchido com leite e tente ver a foto debaixo dele. Você não conseguirá. Isso prova que o leite é um material opaco. Tente de outra forma. Coloque sobre a foto outro recipiente de vidro, desta vez com mel. Olhando através dele dessa vez, a foto é visível, mas não claramente. Isso ocorre porque o mel é um material translúcido. Faça agora uma experiência divertida. Tente olhar através de diferentes objetos, como óculos, livros, metal, régua colorida, borracha, etc. E descubra se eles são opacos, transparentes ou translúcidos. Na nossa página 191. O bloqueio da passagem da luz por materiais opacos e translúcidos resulta na formação de sombras. Para que as sombras se formem, são necessários uma fonte de luz, como o sol ou uma lâmpada elétrica acesa, um corpo opaco e o antiparo, onde se projeta a sombra. Veja a seguir como ocorre a formação da sombra do teatro de sombras, como apresentado nas páginas de abertura do capítulo. Vamos observar aqui essa imagem juntos, tá? Essa aqui é a imagem que aparece aí no livro. Aqui é a fonte de luz que está sendo refletida aqui, tá? E aqui tem uma sombra. Olha aqui a sombra. Ou seja, os bonecos são um corpo opaco, né? Que bloqueia a passagem da luz. Então, se está bloqueando a passagem da luz, forma essa sombra, tá? Nos locais onde a luz foi bloqueada, forma-se a sombra no antiparo. O corpo opaco que bloqueia a passagem da luz. Olha aqui, tá? Você também pode fazer na sua casa um teatro de sombras. É muito legal, tá? A luz que incide sobre os corpos opacos e translúcidos pode ser refletida mudando sua trajetória. Essa interação da luz com os objetos é essencialmente para enxergarmos o que está ao nosso redor. Os espelhos têm superfícies lisas e polidas. Por isso, deixa eu voltar com a minha tela. Por isso, refletem a maior parte da luz que incide sobre eles. Essa interação da luz com o espelho, por exemplo, possibilita que nós enxerguemos nele. Então, a gente consegue refletir a nossa imagem no espelho. Então, é um efeito de reflexão, tá? É onde a gente reflete a nossa imagem. Os raios de luz paralelos entre si incidem na superfície do espelho. Olha como acontece aí o esquema do espelho. Se o espelho for plano, esses raios de luz são refletidos mantendo a orientação, tá? Então, vamos para a página 192, que tem alguns exercícios que vão explicar, vão melhorar esse entendimento sobre a luz. Assinale número 1. Assinale a ilustração que representa corretamente a trajetória da luz emitida pela lâmpada elétrica, que permite a Bruno enxergar a revista. Então, qual é a imagem que dá para ver nitidamente a trajetória emitida por essa luz da lâmpada elétrica que permite o Bruno enxergar aí a revista? A 1 está dizendo que a luz reflete nos olhos do Bruno e que isso reflete na revista. Não é assim, tá? É a segunda figura. A luz reflete no livro, na revista, que ele consegue enxergar o que tá ali, tá? Então, é a segunda figura. Número 2. A luz é essencial para enxergarmos o que está ao nosso redor. No entanto, é preciso ter alguns hábitos para manter a saúde visual. Converse com seus colegas sobre cada item a seguir e pinte os quadros daqueles que ajudam a manter a sua saúde visual. Então, nós vamos ler e nós vamos entender um pouquinho o que é essa saúde visual, o que está querendo dizer com isso,
primeiro quadrinho. Não olhar diretamente para o sol. Nós falamos sobre isso lá também na aula de ciências do módulo passado, falamos sobre esse olhar para o sol. Não é bom, tá, gente? Isso não é bom para a saúde visual. Então, a gente deve marcar esse, tá? Vocês podem pintar esse porque não olhar diretamente para o sol, alertando aí que você não pode olhar diretamente para o sol, tá? Dar preferência para ambientes poucos iluminados para fazer a leitura. Então, esse daí vocês não pintem, não marquem, tá? Por quê? Porque se a gente lê algo sem estar com uma iluminação, você pode estar afetando aí, forçando a sua visão, tá? Não pode. Terceiro, utilizar óculos de sol. Pinta esse daí, tá? Nós já falamos também no módulo passado sobre essa questão de utilizar óculos de sol. Não utilizar óculos de sol, então não marquem porque é para usar, tá? O próximo, evitar ambientes muito iluminados. Pintem, tá? A gente precisa evitar. Não é um ambiente muito iluminado, mas também não é um ambiente escuro. Ele precisa estar moderado, agradável, tá? Para não forçar a sua vista. Fazer leituras em ambientes bem iluminados, ok. Pintar esse daí, tá? Evitar o uso excessivo de aparelhos eletrônicos que emitem luz, como computadores e telefones celulares. A gente já falou sobre isso, sobre o uso da internet, sobre o uso do computador, sobre o uso do telefone, que não é saudável você ficar o tempo todo no computador, no celular. Isso daí faz mal, então pinta esse, tá bom? E o último, passar protetor solar nos olhos. Não se passa protetor solar nos olhos, tá, gente? Então não pintem esses daí. Nem deveria estar aí, tá? Próximo aí, número 3, na página 193. Leia a seguir o experimento realizado por Marcela e seus colegas e responda as questões propostas. Marcela e seus colegas fecharam as cortinas da sala de aula. Em seguida, apontaram uma lanterna acesa para o quadro Objetos Diferentes. Prato de cerâmica, recipiente de vidro transparente, papel manteiga e espelho. Escreva o número de cada objeto da coluna à esquerda no quadro do esquema, que representa adequadamente o comportamento da luz ao incidir em cada um deles. No vídeo que eu passei anteriormente, estava dizendo sobre essa experiência, né? No papel, a água, o leite e o mel, como que eles refletiam. E falava também dessa questão da luz, ultrapassando, quando você bota o óleo no papel, como ela ultrapassa e dá para ver a luz refletindo. E aqui é uma experiência também muito parecida. Número 1, o prato de cerâmica. O prato de cerâmica, se você colocar uma lanterna no prato de cerâmica, ele não vai à luz, tá? Então, o número 1 é no terceiro quadradinho, tá lá embaixo. 2, o espelho. O espelho, ele também não consegue, essa luz não consegue ultrapassar. Ela reflete. Lembra que nós conversamos anteriormente sobre o espelho? Então, é lá no último quadradinho, tá? Número 2 é lá no último quadradinho. Número 3 é o papel manteiga. O papel manteiga, ele consegue refletir, ele consegue ultrapassar, mas ele ultrapassa muito pouco. Ele não ultrapassa completamente. Tá? Então, é o primeiro quadradinho. E o 4 é o recipiente de vidro transparente. Ele consegue ultrapassar essa luz, tá? Então é isso, galera. Essa é a experiência feita com uma lanterna e vocês podem fazer em casa também para ver como isso funciona. Isso é legal vocês fazerem em casa também. Agora, na página 194, nós vamos falar sobre a decomposição dessa luz, tá? Nós temos um trecho aí da história em quadrinhos, nós vamos ler juntos. Eu vou compartilhar aqui minha tela para a gente poder ver aqui algumas coisas, tá bom? Vamos lá.
Turma da Mônica, arco-íris. Oh, olha aí a Magali. Toim. E desculpe, Franjinha, foi maus? Não foi nada, Magali. É que eu estava tentando achar o fim do arco-íris. Dizem que tem um pote do outro lado de lá. Que nada! Nada de pote de outro. Nem que tal duendes, guardião do pote? Nada disso. O arco-íris é só mais um fenômeno da natureza. Então, galera, essa história aí traz um mito, né? Que fala que do outro lado do arco-íris vai ter um pote, e fala também do fenômeno natural que é o arco-íris, tá? E a gente vai entender como que se faz esse fenômeno natural aí, tá? O arco-íris ele é observado geralmente na presença de luz solar e durante ou após a chuva, quando gotículas de água estão presentes em grande quantidade na atmosfera terrestre. Então, por isso que se faz aí o arco-íris, tá? Número 1. Do que se trata a história em quadrinhos? Sobre o arco-íris, né? E eu já falei, além de trazer a questão do mito, que é o pote, do outro lado fala do fenômeno natural. Você já viu um arco-íris? Em caso afirmativo, comentem com os colegas a situação em que ocorreu. Então você pode colocar aqui nos comentários como que você viu esse arco-íris, tá? O arco-íris geralmente se forma quando a luz solar atinge as gotículas de águas presentes na atmosfera terrestre. Esse fenômeno natural está relacionado à decomposição da luz. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse processo ao longo desse capítulo, tá? Então a gente vai ver mais um pouquinho aí. A luz, deixa eu compartilhar aqui. A luz foi muito estudada por vários cientistas ao longo do tempo, em diferentes locais do mundo. Um desses estudiosos foi o matemático e físico inglês Isaac Newton, 1643-1727. Em um dos seus experimentos, Newton observou que, ao incidir e atravessar um prisma transparente, a luz branca se decompôs nas cores do arco-íris. Olha que interessante! Ele então concluiu que a luz branca é resultado da mistura de todas as cores observadas no arco-íris. Olha que interessante, muito legal. Aí do lado tem uma foto que mostra a luz branca refletindo e no anteparo, e aí reflete todas as cores, parecendo um arco-íris. Olha que coisa linda. O fenômeno da separação da luz branca em suas cores componentes é chamado de decomposição da luz. Esse processo pode ocorrer naturalmente, como na formação do arco-íris. Eu vou botar aqui essa figura que está aí no livro, que eu quero que vocês observem aqui, olha. Como que o arco-íris se forma aí, olha só. Olha o arco-íris aí no Foz do Iguaçu, nas cataratas, olha só. Qual é a fonte de luz branca aí? Olha aí, no meio dessa luz branca surge um arco-íris. Na formação do arco-íris, a luz solar é a luz branca e a decomposição dessa luz ocorre quando ela atravessa as gotículas de água suspensas na atmosfera que atuam como um prisma de Newton, tá? Então são as gotículas de água. Olha que interessante, tá? Na nossa página 196 e 197, nós temos aí uma experiência muito incrível que vocês vão fazer. Eu vou colocar aqui também a folhinha. Olha aqui, o disco de Newton, tá? Então, façam essa experiência. Peguem o material que está lá atrás, na página 27. É esse daqui, ó. É esse daqui. Lá, complementar, ó, disco de Newton, página 27, lá no material complementar.
e façam essa atividade, tá? 196. Destaque lá o disco, né? Aquele disquinho que eu mostrei para vocês aí do material complementar na página 27. Colhe o disco colorido em um papelão, recorte o papelão para que fique com o formato de disco, tá? Peça para um adulto que façam 2 furos próximos ao centro do círculo. Então, gente, prestem atenção nesse, porque vocês precisam medir a distância entre os 2 furos do centro, tá bom? Esses furos devem estar exatamente à mesma distância do centro do círculo e estar alinhado entre eles e com o centro. Então, tem que estar bem no meiozinho, tá? Como tá aí na foto. Corte 1 metro de barbante e passe uma ponta em cada furo do papelão. Olha como tá aí na foto, tá bom? Aí em cima tá mostrando os materiais que vocês vão precisar, que é um pedaço de papelão com 20 centímetros, o barbante, a cola, o espeto de madeira para churrasco, esse espetinho é para fazer o furinho, tá? A tesoura com pontas arredondadas para cortar o disquinho. Letra E. Junte as pontas do barbante e amarre-as, tá? Segure as extremidades do barbante, olha a foto aí do lado. Posicione o disco no meio e gire o disco em formatos circulares até os fios se enrolarem por inteiro, tá? Então, verifiquem se o disco ficou posicionado bem próximo ao centro do barbante, tá bom, gente? Puxe as extremidades do barbante tentando esticá-lo, diminuindo a força conforme ele desenrola. Então, gente, apliquem a força aí suficiente para desenrolar o barbante e girar o disco, mas é preciso cuidado para não arrebentar, hein? Observe o que acontece com as cores do disco enquanto ele está girando. Gente, se vocês tiverem dificuldade para fazer o disco virar, verifique se ele está alinhado e bem no centro do barbante, tá bom? Vamos lá, número 1. Qual é a cor aparente do disco ao girá-lo devagar e quando o disco é girado rapidamente? Então, gente, quando ele está girando devagar, ele torna-se colorido, ele está ali rodando devagarinho e ele está colorido. Já quando ele é girado rapidamente, o disco vai ficando com a cor branca, que corresponde à mistura de todas as cores, como a gente viu anteriormente, tá? Qual é a influência da velocidade de rotação do disco das cores que puderam ser percebidas? Então, a velocidade da rotação, ela influencia a quantidade de cores que enxergamos, tá? Quando o disco gira lentamente, menos cores se misturam. Quando eles giram rapidamente, mais cores se misturam, tá? 3. O que podemos concluir com o resultado dessa atividade? Então, gente, a luz que percebemos na cor branca, ela é composta por mistura de luz com as cores que vemos no arco-íris, tá? Converse com os colegas sobre os resultados que você obteve. Compare os seus resultados com os resultados dos colegas. Infelizmente, a gente não vai poder fazer isso, mas você vai poder ter a sua experiência de fazer o seu disco e de você ver o que você consegue observar com essa experiência, tá? Na página 198, nós temos duas atividades. Vamos fazer? Circule a sentença com informações incorretas e corrija no caderno. Tá? Então, nós vamos circular a sentença com as informações incorretas e corrigir no caderno, tá bom? Então, letra A. Quando a luz solar incide na superfície de um CD, percebemos diferentes cores. Esse fenômeno está relacionado à decomposição da luz branca. Ok, essa está correta. Letra B.
O processo relacionado à formação do arco-íris é chamado reflexão da luz branca. Não, gente, o processo relacionado à formação do arco-íris que é chamado de decomposição da luz branca, tá? Então, conserta aí, conserta no caderno ou escreve até aí no livro também, não tem problema, tá bom? Letra C. Na formação do arco-íris, as gotas de água funcionam como prisma transparente no experimento de Newton, separando as cores que compõem a luz branca do Sol. Ok, tá? Número 2. Leia a seguir o experimento realizado por Henrique. Olha outro experimento aí interessante. Henrique encheu uma bandeja com água e a posicionou em um local que recebia luz solar diretamente. Em seguida, ele mergulhou parte de um espelho da água, posicionando-a de modo que parte da luz incide sobre ele fosse refletida na cartolina presa na parede. Observe aí a figura abaixo. Olha como ele fez. Ele botou um espelho embaixo da água e colocou a cartolina para refletir. Olha as cores aí. Muito interessante, né? Apareceu as cores aí do arco-íris. Letra A. Que fenômeno está diretamente relacionado ao resultado obtido por Henrique, a decomposição da luz branca? Tá bom? B. Por que você acha que isso ocorreu? Conte aos seus colegas. Pena que a gente não vai poder fazer essa experiência juntos e a gente não vai poder compartilhar. Mas a luz branca, ela é proveniente do Sol, e que atravessou um meio transparente, nesse caso, a água, tá? Aí você pode fazer esse experimento aí na sua casa e observar. Então, nós falamos nesse momento sobre muitas coisas, né? Corpo luminoso, corpo iluminado, nós falamos dessas experiências das cores, do arco-íris. Então, façam esse disquinho de Newton, depois bota aqui como que você fez e se você gostou dessa experiência, tá bom? Beijo, meus amores, espero que vocês tenham gostado. Beijo.